Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Vem, Espírito de Deus, vem aliviar ao cansado peregrino. Venha curar o enfermo, venha libertar o oprimido. Vem, Espírito de Deus, vem encher as nossas vidas até que o nosso cálice possa transbordar. Essa seria a nossa oração, se você deseja verdadeiramente que Ele venha. É certo que Ele virá. Ele veio sobre Davi, e Davi venceu a Golias. Ele veio sobre Sansão, e Sansão venceu os filisteus, os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus. E se você deseja verdadeiramente no teu coração, o Espírito de Deus também pode descer sobre a tua vida. Você que está ouvindo com reverência, respeito esta programação, o Espírito de Deus também pode te tocar e te levar em espírito aonde você precisaria ir para obter aquela vitória interior. Ele veio sobre Jesus. São Mateus 3, versículo 13 ao 17, você vai encontrar este texto que eu li na abertura da programação. E sendo Jesus batizado, esse é um destaque no verso 16, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito de Deus é o próprio Deus. O Espírito de Deus é o Pai do corpo chamado Jesus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pairou sobre Maria, e ela achou ter concebido de quem?
a Bíblia diz, Mateus 1, verso 18 ao 23, concebido do Espírito Santo. Se ela concebeu do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Pai de Jesus, é o Pai daquele corpo. E a Bíblia diz que no batismo de Jesus, Jesus já com 30 anos de idade, que ele foi batizado aos 30 anos, o Espírito de Deus foi visto descendo, mas descendo em forma. Não que o Espírito de Deus, o Pai de Jesus, é uma pombinha, mas ele desceu em forma, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba e vindo sobre ele. Mateus 13, verso 16. O Espírito Santo, ele foi tipificado ali em uma pomba. Não é uma pomba, é como. Ele desceu em forma de pomba. Todos sabem que o Espírito Santo é tipificado, representado numa pomba. Uma pomba branca, porque fala de pureza. Agora, por que uma pomba? Eu diria, é porque a pomba é um pássaro muito incomum. É um pássaro raro. Talvez alguém poderia dizer, mais raro? Como assim? Nós vemos pombos em tantos lugares. Como pode ser que é um pássaro raro com tantos? Há lugares que há até infestação de pombos. Eles chamam até de pragas de tantos pombos que existe. Como pode-se dizer que a pomba é um pássaro raro? Não, ela não é raro em sua existência, ela é raro em sua composição. Ela é um pássaro raro em sua formação. Ela é o único pássaro que não tem fel. Todos os outros pássaros, eles têm fel. Porém ela, a pomba que foi representada ou representou o Espírito Santo de Deus, a pomba que representou o Pai, pássaro que teve o privilégio de tipificar a Deus, ela se torna um pássaro especial, porque ela não tem fel. Deus quis tomá-la para ser tipo dele mesmo, quando ele desceu sobre o seu filho, e ali os dois se tornaram uma só pessoa. Ali, digamos assim, céus, o Espírito Santo, a pomba, e terra, o Cordeiro, Jesus. Céus e terra se uniram. O Pai e o Filho se fizeram um ali naquele momento. Deus habitou em seu Filho. Mateus capítulo 3, versículo 17, a Bíblia Sagrada diz, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se você ir lá no texto de Mateus também, capítulo 17, você vai encontrar Pedro, Tiago e João lá em cima no monte da transfiguração com Jesus. E eles viram ali Elias e Moisés, e viram uma nuvem descendo ali e os ocultando, e Jesus com o rosto transfigurado, resplandecente. E a Bíblia diz que uma voz veio do céu e disse a mesma coisa. Quer dizer, é a mesma voz, a mesma pessoa. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. A ele ouvi, a ele escutai. O Pai habitou dentro do Filho. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Se você quer encontrar o Pai, você vai ter que ir lá no Filho, porque Jesus disse, ninguém vem a mim, se não for trazido pelo Pai. E depois você vai e encontra o mesmo Jesus dizendo em São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Jesus, em vários lugares, vários textos da Bíblia, ele fala do Pai, mas ele mostra que o Pai está nele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai,
Os pregadores costumam dizer, ninguém vai ao Pai. Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava habitando dentro do seu Filho. Este Pai que foi tipificado em uma pomba, em um pássaro incomum, raro em sua composição. Pai que foi tipificado em um pássaro que não tem fel. E esse pássaro aponta para Deus, aponta para Cristo, que recebeu o Pai, Deus dentro dele. Aponta também para Cristo, porque Cristo disse que ele voltaria após ser assunto aos céus, e ele disse que estaria com eles, falando dos discípulos, e mesmo neles, habitando neles, todos os dias até a consumação dos séculos. Como Jesus habitaria dentro do ser humano? Claro que seria na forma de espírito. E se ele habitaria no ser humano em forma de espírito, é porque ele e o Pai eram exatamente a mesma pessoa. Cristo, o próprio Espírito Santo, a unção que desce para habitar lá dentro do coração do cristão. Essa é a parte que não tem fel. Não ter fel é não ter amarguras. Mesmo Deus sendo tão mal recebido como ele foi quando ele esteve aqui, a Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Isaías 53 diz que ele foi desprezado, humilhado pelos seus. A Bíblia mostra que ele foi cuspido, torturado, arrancaram sua barba, ele foi injuriado, caluniado. Nós não sofremos tanto assim como ele sofreu. Nós suportamos muito pouco. Olha o que Deus suportou. Cuspido, torturado, injuriado. Cuspir na face talvez seria o sinônimo máximo de humilhação. Eles cuspiram em sua face. A criatura cuspiu no rosto do Criador. Foi isso que aconteceu ali. Ele foi injuriado, desafiado, caluniado. Humanamente falando, se ele fosse só homem, ele tinha tudo para ter fel, tudo para ter amargura na vida dele. Fel, a pomba não tinha fel. Fel fala de amarguras, mágoas, rancores. Ele tinha tudo para ter isso. Fel tinha tudo para ser uma pessoa completamente renegada, revoltada. Ele tinha tudo para não ser dócil. Porém, ele era um pássaro especial. Ele não tinha fel. Deus é especial. Nele não há ódio. Nele não há rancores. Deus é especial. Esse pássaro pomba, este Deus pomba branca, que pode descer no coração do nosso ouvinte e revelar-lhe a verdade, que pode descer em nossos corações e mudar as nossas pobres e vis naturezas pecaminosas para a natureza de um cordeiro manso, dócil, humilde. Se Deus está dentro do coração de um homem, dentro do coração de uma mulher, de uma jovem, escute isso, moça, escute isso, rapaz. Se Deus está dentro do coração de uma moça, de um rapaz, como é que eles vivem aqui nesta terra? Como é que eles vivem dentro de suas casas? Como é que eles vivem dentro dos seus colégios? Como é que eles se associam, se relacionam com o outro? Como é o seu círculo de amizade? Como é? Quais são as coisas que o atrai, que o leva? Como é aquele homem? Como é aquela mulher, aquele jovem, aquela moça, aquele rapaz que a pomba vive dentro deles? Como vive aquele homem que aquela pomba, e não só pomba, mas não só pomba que não tem fel, mas pomba branca. Porque a brancura daquele pássaro vai falar da paz que Deus nos transmite. Jesus disse que a paz que eu vos dou, o mundo não conhece. Aquele pássaro é especial. Uma pomba branca sem fel, sem amargura, sem revolta, cheia de paz. Pense bem, como é maravilhoso, bom, viver sendo liderado por aquela pomba branca. Pomba
pura. Pense bem como seria maravilhosa a vida de um ser humano que viesse receber essa pomba branca, pomba espiritual, sem fel, amargura, cheia de paz e pureza, que é o Espírito Santo de Deus. Pense que vida abençoada viveria, que vida livre de tantos embaraços, livre de tantas revoltas, livre de tantas mágoas e rancores viveria o homem, a mulher, o ser humano que viesse receber essa pomba branca. Como é bom, agradável estar com aquela pessoa que é guiada, liderada pela pomba branca, a pomba pura. Nele também não há amarguras, ou não haveria amarguras naquele homem, naquela pessoa. Nele também não haveria amarguras, rancores. Nele não viria a habitar a iniquidade, a impureza. Se a pomba branca habitar dentro do coração daquela mulher, dentro do coração daquele homem, dentro do coração daqueles jovens, se a pomba branca viesse habitar dentro deles, não haveria iniquidade, não haveria a impureza, não haveria as amarguras, não haveria ódio sobre ódio, não haveria pessoas com a pressão desesperadamente desequilibrada pelo seu estado nervoso, não haveria pessoas, quem saiba, cheias de gastrite nervosa, cheias de úlceras e tantas outras coisas que cientificamente está comprovado que muitas dessas enfermidades, algumas delas podem sim também se originarem daquela pessoa que é cheia de amarguras, rancores e revoltas. Claro que vem de, às vezes, uma má alimentação e tantas outras coisas, mas em alguns casos específicos, a tormenta do rancor, a tormenta da amargura, estas coisas também produzem enfermidade, mas já aquele que a pomba branca vive dentro dele, é tão agradável andar com ele. Ele é positivo, ela é positiva. É tão agradável viver junto com eles. Eles não dobram diante das lutas, não dobram diante do pessimismo, dos fracassos, porque eles conhecem o potencial da pomba branca, o potencial do Espírito Santo de Deus. Crentes que têm esta pomba branca, eles não comerão qualquer tipo de coisa. A dieta espiritual deles será uma dieta diferenciada. A dieta da pomba, sabiam vocês disso? Estamos falando da pomba branca. A dieta da pomba é diferente. Um homem que tem a pomba, uma mulher que tem a pomba branca dentro deles, não vão falar qualquer tipo de coisa, não vão vestir qualquer tipo de roupa, não vão à igreja quando eles quiserem e bem entenderem. A pomba os puxará para a casa de Deus. A casa de Deus representará muito para eles. Mas muitos dizem, estamos na graça. Então eles, por estar na graça, eles casam e divorciam, e eles então tornam a se casar novamente, e muitos até se rotulam pastores casados 2, 3 vezes, e a Bíblia diz que deveriam ser maridos de uma só mulher, mas eles atropelam a palavra e dizem ter a pomba no coração. A pomba não levará o homem a pisar e pisar e pisar na palavra. Deixe-me lhes dizerem, se um homem tiver a pomba branca morando dentro dele, a sua dieta será diferente, seu cardápio será outro. Você não suportará viver sujo no pecado, frequentando qualquer tipo de igreja mundana. Você não se satisfará com qualquer tipo de pregação leviana, mundana, qualquer igreja mundana, mercenária por aí. O evangelho transtornado, mundanizado, o evangelho mesclado com o pecado, ele será indigesto para aquele homem, para aquela mulher que tem a pomba branca dentro dele. O farisaísmo, as religiões dos dias de Jesus, elas eram indigestas para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Ele tinha a pomba branca dentro dele.
era indigesto aquelas doutrinas, eram indigestas aqueles ensinamentos, era indigesta aquela tradição que fizeram com a lei de Moisés, era indigesto aquela maneira como aquela geração vivia para Jesus, porque a pomba desceu sobre ele no seu batismo no Rio Jordão. E quando a pomba entrou dentro dele, ele não comia e não engolia qualquer tipo de coisa. Se a pomba estiver dentro de você, você não vai engolir qualquer tipo de coisa. Há pessoas que engolem qualquer tipo de coisa, comem qualquer tipo de coisa. É qualquer pregação, é qualquer doutrina, é qualquer piadinha, é qualquer música. Como pode um crente dizer que recebeu o Espírito Santo? Isso vai ferir, eu sei que isso fere. Mas como pode um homem, há muitos crentes que me ouvem, mas como pode um crente, tantos anos de cristianismo, tem tantas coisas, tantas histórias no cristianismo, mas como pode? Já falou em língua, já foi curado, já orou e já também viu Deus responder sua oração sobre curar alguém? Já teve tantas experiências emocionais, carismáticas, de Deus, boas experiências. O crente se emociona com as coisas espirituais, mas como pode um crente dizer que recebeu o Espírito Santo, que tem a pomba branca pura habitando dentro dele e não saúda o seu irmão? Eu tenho a pomba branca, mas tem rancores? Tu não tens a pomba branca. Eu tenho a pomba branca, eu tenho o Espírito de Deus, mas tem mágoas, mas tem impurezas, mas tem fel aí dentro do teu coração, da tua alma, dos teus pensamentos. A pomba não tem fel. O Espírito de Deus, ele não tem fel. Como pode o crente dizer, eu tenho a pomba branca, e nega a palavra, e nega o assim diz o Senhor? Caros amigos religiosos, como podem vocês dizerem que têm o Espírito Santo simplesmente porque falaram em línguas ou porque frequentam a igreja muito tempo? Falar em línguas é bom, eu creio no falar em línguas, é bíblico, está na Bíblia. Mas você não tem o Espírito Santo porque você falou em línguas. Se você falou em línguas e diz ter a pomba branca dentro de você porque falou em línguas, e quando a palavra viva, cortante, eficaz, vai de encontro à tua alma, corrigindo os teus defeitos, o teu pecado, lhe ensinando o caminho estreito e apertado, cheio de pedras pontiagudas e espinhoso, e você rejeita a palavra, é um sinal de que você não tem a pomba branca. Você diz, eu tenho. E aí a Bíblia vem e diz em Mateus 28:19, ide fazei discípulos de todas as nações, começando de Jerusalém, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Jesus vem dar essa ordenança para os seus discípulos, e os seus discípulos, que as parábolas eram reveladas particularmente para eles, está escrito em Mateus 13, os discípulos, a Bíblia diz que todas as parábolas eram reveladas para os discípulos particularmente. Eles entenderam que aquela ordenança de Jesus para batizar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles entenderam aquela parábola e entenderam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era uma pessoa, e eles entenderam que a pessoa que carregava o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era o próprio, o mesmo Senhor Jesus, que estava dando a eles a ordenança. Eles entenderam. E quando você diz, eu tenho a pomba branca dentro de mim, mas você vai ver que quando a pomba branca desceu no dia do Pentecostes sobre a igreja primitiva no cenáculo alto, a primeira coisa que a pomba branca revelou para eles é que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que estavam ali, quase 3.000 almas, foram batizadas em nome do Senhor Pai, em nome de Jesus, Filho, em nome de Cristo, que é o Espírito Santo, cumprindo a ordenança de Mateus 28:19.
Como você pode dizer que recebeu o Espírito Santo, a pomba branca, e quando Atos 2,38 chega para você: arrependei-vos de cada um de vós e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Atos 2,38 chega, a revelação de qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você cumprir sem dúvida, cumprir sem medo de errar. Quando a revelação chega para você, você rejeita. Não. Se a pomba está dentro do cristão, ele não rejeita nenhum tio, nenhum jota da palavra. Eu tenho a pomba. Mas você vai e nega, minha irmã. Você nega, ouvinte amado, 1 Timóteo 2,9, que as mulheres não deveriam viver de qualquer jeito, vestir de qualquer maneira. Elas estão nuas dentro das igrejas e os pastores perderam a força. Não podem falar nada, senão vai ter problema com o círculo de oração. Não prega isso não, porque senão as irmãs do círculo de oração, elas vão ficar chateadas. Não prega isso não, porque senão a mulher do pastor, a filha do pastor, vai ficar chateada. Que é isso, meus caros amigos? Se a pomba branca está dentro de uma pessoa, ela ficará feliz por ser acordada, despertada pela palavra. Ela aceitará a correção, ainda que seja ferida. O dócil Espírito Santo dentro de um homem jamais levará um homem a rejeitar a totalidade da palavra. A pomba levou Jesus a obedecer a Deus. A pomba levou Paulo a obedecer a Deus. A pomba levou a igreja primitiva a obedecer a Deus, não rejeitar a sua palavra. Aquele que tem dentro de si a pomba branca, ele não comerá. A pomba não consegue comer o que um abutre come. A pomba está querendo estes grãos, está querendo esse alimento que não precisa de fel para digeri-lo. A pomba vai comer, Atos 2,38, é um grão que vai nascer e produzir 30, 60 e 100. 1 Timóteo 2,9, a descendência voltando para a igreja é um grão que vai cair na terra e vai produzir 30, 60 e 100. Isso é semente. Pombas irão comer essa semente, estes grãos puros, estes grãos não contaminados. Aquele que tem a pomba no coração, lembre-se disso, a pomba não vai conseguir comer o que um abutre come, isso a mataria. Ela não tem fel. O verdadeiro cristão que tem a pomba em seu coração, ele não conseguirá engolir que Deus, ele é 3 pessoas, partir Deus em 3 pedaços. Loucura grega, mitologia grega, loucuras romanas, aquela época da Roma pagã, Roma imperial. Loucuras, são tantos os misticismos. Partir Deus por 3 divindades no trono, quando a Bíblia inteira diz que há apenas um trono, apenas um Deus, que fez todas as coisas, e que criou um filho no ventre de Maria e voltou e habitou na pessoa do seu filho. Seu filho se tornou seu próprio corpo, porque Deus é invisível. As pombas, ou os cristãos que têm a pomba em seus corações, eles aceitarão o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles aceitarão que Deus tem enviado uma mensagem de restauração. Eles não engolirão que Deus é 3 pessoas, isso é paganismo. Os cristãos que têm a pomba no coração, eles não aceitarão, não engolirão que Deus só quer o coração e o corpo vai para ser instrumento de adultério, cobiças, bebidas, vícios. A pomba não consegue engolir estes artistas gospel vazios de Deus. A cara deles, palavras deles, hinos deles, ritmos deles, intentos e propósitos deles mostram que eles são vazios de Deus. Não tem a pomba branca habitando dentro do coração deles. Lembre disso, precioso ouvinte, a pomba é um pássaro incomum. A pomba é aquele que conhecemos que não tem o fel. A pomba não tem amargura. Os outros podem ter amargura, podem ter fel, mas o verdadeiro cristão não tem fel, não tem amarguras. Lembre-se disso, em Deus não há amarguras. E quando Deus está dentro de nós, nossas vidas entrarão neste processo de transformação.
para fazermos aquilo que as Escrituras diz, Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede vós limpos. Não há nada tão limpo quanto uma pomba branca. Ela não tem que se preocupar, ela tem aquela oleosidade, ela espelha aquele óleo que purifica, limpa suas próprias penas. Os cristãos que têm o óleo de Deus, a pomba branca dentro dos seus corações, viverão limpos como aquelas pombas, comerão a pura palavra, o grão, a semente. Lucas 8,33, a palavra de Deus é a semente, a pomba comerá a semente, comerá apenas a palavra, e a palavra os manterá limpos. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Vamos abrir as nossas almas e dizer para Deus, ó pomba branca, entra dentro da minha alma, tira todo o fel e deixa-me limpo, deixe-me comer, alimentar apenas das palavras de vida eterna.